Olá, pessoal. Continuando a conversa sobre as técnicas de teste. Agora são as técnicas de caixa preta. Essa técnica pega na mesma analogia da anterior, da caixa branca. É como se você tem a caixa lá de software, mas ela está bem escura, de maneira que você não consegue ver o que tem dentro, certo? Então, por isso esse termo caixa preta. Você vai literalmente depender, trabalhar somente com as entradas e saídas do seu software. Você sabe o que é esperado, você não sabe como ele funciona por dentro. E você vai utilizar o que você tem acesso, que são as entradas e saídas. É, essa técnica de teste que é mais utilizada pelos QAs, analistas de teste, porque geralmente eles têm ou não têm acesso, ou têm pouco acesso ao código-fonte. E também os níveis de teste que eles trabalham não requerem acesso direto ao código-fonte. Assim, seria mais informação. É sempre bom ter acesso ao código, mas é como se quando você tem muita informação, pode ser que aquele acesso de informação não seja útil. Geralmente é mais nesse cenário. Aí, ok, voltando aqui para as técnicas. A primeira é o particionamento de equivalência. Pode ser que quando você tentou pensar em casos de teste, você pensou em muitos cenários de teste. Só que você não precisa criar um teste unitário para exatamente cada um desses desses cenários de teste. Porque pode ser que eles verifiquem coisas parecidas. Por exemplo, voltando lá para o cenário que eu falei antes, lá tem dois ifs, por exemplo, entre a bolinha, sei lá, eu mostrei uma bolinha pro meu sistema. A bolinha vermelha, a bolinha azul, e tem um cenário que a bolinha não é azul nem vermelha. Se você for pensar em particionamento de equivalência, você tem cada uma vai ter uma partição que são todas as bolas vermelhas, ou então predominantemente vermelhas, que vão se encaixar naquele primeiro if. O segundo vão ser bolas azuis, que vão se encaixar naquele outro if. E no terceiro vai ter todas as bolas que não são azuis nem vermelhas. Mas vocês concordam que tem várias possibilidades de testar esse caso que as bolas não são azuis nem vermelhas? Eu posso testar usando uma bola verde, eu posso testar sem bola, eu posso, sei lá, dar uma caixa. Existem vários cenários de teste que são diferentes entre si, mas eles vão ver a mesma coisa no software. Então não tem necessidade de você fazer esse mesmo teste. Você pode até fazer às vezes quando a gente faz isso é mais por redundância, por segurança no sentido de documentar a nível de teste unitário, mas não é necessário. Por exemplo, você tem um formulário e tem um campo de senha. Você tem um requisito que o seu campo de senha não aceita caracteres especiais. Existem muitos caracteres especiais, mas você não precisa fazer um teste unitário para cada caractere especial presente na senha em pontos diferentes na senha, por exemplo. Você pode escolher usar um único caractere especial em um canto específico da senha, porque isso não é relevante para a sua regra que você quer verificar. Então, é o suficiente. É uma maneira de te poupar tempo quando você tenta pensar, você pensa em cenários de teste e você agrupa esses cenários de teste. Você pegar um de cada partição é o suficiente. Ok. O segundo, análise do valor limite. Essa é uma técnica bem clássica também e que eu diria que, sei lá, 90% das vezes dá problema. Você encontra algum defeito, que é quando você tem alguma regra que põe um mínimo e um máximo. Pode ser só um mínimo ou só um máximo, certo? Mas tenta imaginar um conjunto assim de matemática, certo? Um intervalo tem um mínimo e tem um máximo. Essa análise do valor limite consiste em você analisar somente as fronteiras. Por exemplo, você analisa
Imagina que eu tenho um conjunto fechado que é de 2 a 5 e onde esse intervalo é fechado. Então, 2, 3, 4 e 5 fazem parte do seu intervalo. Todos os números que não são esses estão fora do seu intervalo. Então, como seria a análise do valor limite dele? Eu iria analisar o primeiro número antes do mínimo. Então, o mínimo é 2. Acho que eu falei 2, agora que eu só quero 2. O limite é 2. Então, o número logo antes do 2, que é o mínimo, é 1. Então, eu vou testar com o valor 1. Depois, eu vou testar exatamente com o limite, que é 2. Então, eu vou testar com 1 e 2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a outra borda, que é o 5. Eu vou testar com o número logo depois, que é o primeiro tem o 5, logo depois é o 6. Vou testar com 6 e vou testar com a borda superior, que é o 5. Vou testar com 5 ou com 6. No total, fazendo isso, eu vou ter 4 casos de teste, onde se eu for testar se está nesse intervalo ou não, por exemplo. O 2 e o 5, eles são casos de teste de cenário feliz, por assim dizer. Eles teoricamente, é para eles darem certo, é para funcionar. E os outros dois que são de fora, não é para funcionar. Mas isso, como uma pessoa que já utilizou bastante essa técnica, o que geralmente acontece? Os valores do meio desses intervalos, eles costumam dar muito certo, é bem fácil, mas os valores limite, que são bem nas bordas, eles são bastante problemáticos. Eles costumam quebrar, às vezes pode ser, por exemplo, tem um condicional, alguém colocou um símbolo errado, ou então não pensou no cenário, pensou que passava. Acontece. Essa técnica é para abordar os limites, que quase sempre dá problema. Outra técnica é a tabela de decisão, quando você tem mais de uma regra e você vai testar a combinação dessas regras. Por exemplo, não sei, mas é basicamente isso. Só botei aquela para mencionar, mas não vou estar dando tantos detalhes não, que ela é utilizada mais a nível de teste de serviço, aquela lá bem no meio da pirâmide. Outra interessante é a transição de estado, que é quando o seu sistema tem alguma coisa que depende do estado, de alguma coisa específica, e você testa as situações onde aquele elemento que você está observando, que seria a saída, ele muda de status. É o estado aqui, né? Perdão. Quando ele muda de estado. Geralmente, de novo, quando está no status específico, costuma funcionar, mas a transição desse status é bem comum dar problema. Pode ser que tenha algum problema, interrompa essa mudança, pode ser que a mudança do status, ela funcione para uma parte do sistema e para outra não. Então, é um cenário bem problemático, bem crítico e que é uma técnica que, assim, é fácil de você mapear, assim, que vai dar algum problema. E a outra é a análise de casos de uso. Se você estiver num projeto ou estiver num trabalho onde você tem acesso a casos de uso que foi definido junto do cliente, você pode criar testes com isso na cabeça, assim, com isso em mente. Com aquele primeiro, eu vou fazer o fluxo feliz, que seria o fluxo onde tudo dá certo. E ok, analisando esse caso de uso, onde pode dar errado? Tipo, onde e se a ação em cada ponto que tem alguma decisão, algo tem que acontecer, não acontecer como esperado. O que o sistema vai fazer? É mais ou menos isso. Eu não sei como o Marcos está fazendo agora, mas eu lembro que em Gerente Software 1, ele passava um trabalho e a gente botava a gente para criar casos de uso, etc. É uma boa maneira também de você analisar os requisitos, para você testar se o seu caso de uso ele é bom. Se tem nenhum caso que ele vai ficar meio que indefinido e não precisa criar um outro caso de uso para complementar ele.